Isaías, capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levantou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles será levada sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, toma agora o controle deste auditório e cesse todo o movimento, Senhor. Que toda alma aquiete-se diante de Ti. Que a nossa mente esteja cativa à Tua palavra. E que esta palavra cumpra o objetivo para qual ela foi enviada por Ti nessa manhã. Abre os nossos olhos. Tira o véu dos nossos olhos e revela-nos a profundidade da cruz. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e amigos, esta é uma semana muito especial na história da Igreja do Senhor Jesus. Este ano, de uma certa forma, há um frisson em razão do filme A Paixão de Cristo, produzido e dirigido por Mel Gibson após a sua conversão ao cristianismo que se deu há 12 anos atrás, quando, dominado pelo vício, sem ter nenhuma saída para a vida, absolutamente entregue à fatalidade e ao inexorável destino que lhe aguardava, teve a sua experiência pessoal de novo nascimento, de conversão, num encontro para ele inesquecível
memorável e transformador com Jesus de Nazaré. Desde aquela data ele teve o seu coração aquecido, ardendo pela paixão, pelo sofrimento, pela agonia, pela dor, vivida por Jesus de Nazaré, e de uma forma mais direta pelas últimas 12 horas vividas pelo Senhor. E não se fala em outra coisa atualmente, senão no impacto produzido pelo filme, pelas cenas chocantes, pela dor inimaginável, ali retratada e vivida por Jesus, sob a mão das autoridades religiosas e também sob a mão do Império Romano. Lembrando apenas aos irmãos, neste início de homilia, que o sofrimento de Jesus de Nazaré foi um sofrimento multidimensional. Ele foi um sofrimento físico, é verdade. Aquilo que foi visto, que vimos no filme, faz parte da sua história, do seu suplício. E nas minhas idas a Jerusalém, nunca deixei de me emocionar profundamente lá no Monte Sião, na casa dita como a de Caifás, na masmorra onde ele passou as últimas horas da sua vida. Mas não foi apenas um sofrimento físico. Sofrimento físico por sofrimento físico. Há muitas pessoas que sofreram também torturas inimagináveis ao longo da história. Há muitas pessoas que experimentaram dores atrozes, semelhantes ou quiçá maiores do que a dele, em agonias tremendas. A sua dor e o seu sofrimento foi também psicológico. E este sofrimento psicológico, a dor da sua alma, da sua psique, conforme foi lido pelo reverendo Gelsírio no capítulo 53 de Isaías, quando o profeta diz que a alma do Senhor Jesus enfermou, adoeceu. E não apenas isso, mas o próprio profeta segue dizendo que a sua alma teve pavor, ele viveu horas de pavor, apavorou-se diante do choque tremendo vivido pela sua psique, pelo seu lado psicológico, produzido pela pureza de uma alma imaculada, de uma mente limpa, que jamais concebeu, armou ou viveu qualquer realidade do pecado, ainda que por mínimo fosse. E esta pureza é invadida, ela tem introjetada em si e vem sobre ela a nuvem escura do meu pecado e do seu pecado, dos meus defeitos e dos seus defeitos, dos nossos desvios, das nossas quedas, dos nossos fracassos, da nossa miséria, da realidade horrorosa da nossa vida. E esse choque do puro com o impuro, do imaculado com o santo, do imaculado com o sujo, este choque do pecado com a inocência produz um sofrimento que não era dele, não era oriundo do seu ser, mas era o resultado da transferência de todas as falhas de minha vida e da sua vida para a vida e para a mente e para a alma do Senhor Jesus. Cumpre-se nele a figura do sacerdote lá em Levítico. Quando o povo comparecia para a confissão de pecados, diz o texto que o sacerdote apanhava um animal de 1 ano de idade, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito físico, era imaculado mesmo, e o sacerdote então ouvia a confissão do pecador, colocava a mão sobre a cabeça do pecador e a outra mão sobre a cabeça do animalzinho inocente e simbolicamente transferia os pecados da cabeça do pecador para a cabeça daquele pobre animal. E isto feito, o animal então era sacrificado ou era mandado para o deserto, daí a expressão bode migratório ou expiatório quando havia um sacrifício. E assim o pecador ia-se livre, aliviado, perdoado do ponto de vista legal na sua relação com Deus, e o pobre animal, que não havia cometido nenhum pecado, que não havia cometido nenhuma injustiça, em cuja mente jamais passara a ideia de qualquer impureza, era morto, era sacrificado, morria um inocente animal em lugar de um pecador. Jesus faz isso. Quando no Getsêmani começa a suar gotas de sangue,
E aquele sofrimento é produzido não por medo, não por timidez, não por uma reação oposta à cruz que lhe espera, mas pela assimilação e pela absorção de todos os pecados, taras, desvios, enfermidades morais, psicológicas, espirituais, todos os desvios de personalidade, todos os caracteres que há na humanidade, deformados pelo pecado, tudo isso vem sobre ele, cai sobre ele, e o sofrimento da sua alma, o sofrimento psicológico é inimaginável. E não apenas ele, mas o sofrimento moral, porque ele é exposto publicamente, ele sofre fora dos muros, ele é motivo de brincadeira dos soldados romanos. Havia um lugar chamado Litóstrotos, ali nos porões da fortaleza Antônia, justamente como mostra esse filme de Mel Gibson, onde ele foi flagelado, e não apenas flagelado do ponto de vista físico, mas foi escarnecido, humilhado, cuspiram no seu rosto, esbufetearam-lhe. Mais do que isso, fizeram chacota com ele. Se tu és o rei dos judeus, fala rei. E eles brincavam, zombavam. E nessa brincadeira praticada pela soldadesca, o perdedor entre eles era coroado como um rei bobo, como um rei de papelão, como um palhaço. E botavam na sua mão um caniço e na cabeça uma coroa de espinhos para falar do rei derrotado. E foi isso que eles fizeram com Jesus. E depois o levam e o expõem publicamente. Ele é humilhado em todos os aspectos. E o filme não mostra porque não seria possível, mas a história revela através de historiadores como Flávio Josefo e outros que conheciam muito bem a realidade das crucificações praticadas pelo Império Romano, que os crucificados eram crucificados despidos, nus, para que a vergonha fosse maior, para que a humilhação fosse maior, para que a moral fosse reduzida a pó. Isso porque o objetivo da crucificação não era apenas a dor física, mas era a dor moral. O objetivo da crucificação não era apenas a destruição do corpo, mas era o aniquilamento moral, era a exposição absoluta perante a opinião pública de uma forma vergonhosa, humilhante e ultrajante, como diz o escritor aos Hebreus. E finalmente ele teve um sofrimento espiritual, porque a Bíblia deixa claro que ali naquele cenário, naquela arena do Gólgota, no Monte Calvário, todas as potestades, o inferno em peso ali estava. E Jesus, referindo-se àquela hora numa palavra profética proferida pelo salmista, ele diz assim que eles, referindo-se aos demônios, olhavam para mim e bufavam, eles arfavam, irados. Era a grande expectativa do inferno, era a grande agenda de Lúcifer, era o grande desafio do diabo, era o grande encontro aguardado por ele desde tempos imemoriais. Era aquilo que o apóstolo Paulo chamaria na carta aos Gálatas de o auge, o coroamento, e aquilo que os profetas chamariam de o dia da vingança do nosso Deus. Era o dia da doce vingança de Deus. Ali, diz o salmista, a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Por isso, nessa manhã, eu quero convidá-los para que esqueçamos agora um pouco o choque, o impacto das feridas, das chagas, dos ferimentos, do corpo aberto, da agonia física, que o filme retrata também. Mas eu quero trazer para vocês nessa manhã, e oxalá o Espírito Santo faça aquilo que eu não sei fazer, e nem posso, que é inscrever na sua alma, no seu coração, estas 4 realidades da cruz do Calvário, que vão lhe mostrar que muito mais e muito para além de toda dor e de toda agonia, há 4 coisas para a nossa vida aqui nessa manhã, que somente aquela cruz pôde realizar para a honra e glória de Deus. Em primeiro lugar, queridos, ali houve a propiciação. O que é propiciação? A palavra propiciação já diz algo que se fez para que se torne propício. Quando nós pecamos, nós somos alvos da ira de Deus. Se não fosse a cruz, nenhum de nós estaria aqui hoje. Haveria um caos, há camadas espirituais invisíveis aos nossos olhos, através das quais, diz o escritor aos Hebreus, Jesus rasgou um caminho para o céu. Há potestades e principados nos ares, conspirando, tramando para lhe destruir, para lhe arrasar, para acabar com sua vida.
Isso como resultado do seu pecado, do meu pecado, e não haveria nenhuma forma da justiça de Deus ser satisfeita, não haveria nenhuma forma de apagar ou de aplacar a justiça de Deus, se não fosse a cruz. E outra vez a gente volta ao templo, no passado, quando aquele animal era sacrificado pelos pecados, o sumo sacerdote então tomava aquele sangue, entrava num lugar chamado Santo dos Santos, indevassável, onde somente ele poderia entrar uma vez por ano apenas, e aquele sangue era derramado sobre o altar, e aquilo era um local chamado de propiciatório. E quando Deus olhava para aquele sangue derramado no propiciatório, então ele perdoava os pecados e se tornava propício. O problema, meus amados irmãos, é que sobre a nossa vida nada resolveria a não ser o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. No paganismo, os seres humanos procuram satisfazer a ira da divindade ou aplacar a ira da divindade com rituais, com sacrifícios, com fórmulas mágicas. Entretanto, na cruz do Calvário, a propiciação, o sacrifício não se deu com animais, vegetais ou minerais, mas foi o Filho de Deus. E o teólogo Karl Barth, ele diz, não foi apenas o Filho de Deus, foi o próprio Deus. Sim, porque Jesus não era Filho de Deus no sentido de filiação que nós conhecemos. O meu filho é meu filho numa outra natureza, numa outra individualidade. Entretanto, há um mistério nessa relação de pai e filho entre Jesus e Deus, porque ambos são a mesma pessoa. E daí Jesus ter dito, eu e o Pai somos um. E por isso, quando ele diz, consumatum est, está consumado, tetelestai, está pago, está quitado, não é apenas, diz o teólogo Karl Barth, o filho que morre, mas é o próprio Deus que se oferece. É a própria divindade no mistério que escapa, que foge, que está para além de qualquer entendimento, e é preciso que a gente tire as sandálias e ande com reverência, porque esta terra é muito santa. Mas o fato é que nós só estamos aqui hoje de manhã porque alguém satisfez a justiça de Deus, porque alguém derramou um sangue que foi propício à justiça de Deus. Em segundo lugar, a cruz é o lugar da redenção, é o espaço da redenção. Agora a gente sai do templo e vai para o mercado. A figura do Redentor está em todo o Velho Testamento. É por isso que Paulo diz ao jovem Timóteo, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em resgate por nós. A palavra resgatador ou redentor falava ou fala daquele que compra alguém, mas não necessariamente compra apenas, mas compra de volta. Alguém que foi vendido, foi perdido, mas que agora é recuperado por um preço. E quando se fala em redenção, tem-se em mente, em primeiro lugar, o custo, o preço que foi pago por essa redenção. O sangue de Jesus tem esse efeito. É por isso que João no Apocalipse diz, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Bendito seja o nome do Senhor. A salvação não é barata, como afirmou o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, ela é grátis. Há uma diferença muito grande entre graciosidade e pouco valor. Há muita diferença em alguma coisa ser barata ou ser grátis. Esses dias eu estava vendo uma reportagem na televisão, uma loja de automóveis em São Paulo, e eles vendem Ferraris, e o gerente da loja, conversando com o repórter, disse, aqui nós vendemos uma média de 30 Ferraris por ano. E o repórter perguntou, e qual é o público consumidor? Ele disse, é muito variado. Acontece às vezes de chegar um pai aqui, com um filho, compra uma Ferrari e dá como primeiro carro, de presente para o menino sair por aí se divertindo. Ora, para aquela criança, a Ferrari foi gratuita, mas o pai pagou o preço. Não é que uma Ferrari seja barata, mas alguém pagou por ela. É o que eu digo sobre o perdão. Quando Alexandre, meu filho, ou Ariel, quebram alguma coisa lá em casa, e eu começo a ficar irado, bravo,
Aí eles chegam com aqueles olhinhos, pidões, já meio marejados, umedecidos, e pedem perdão. Aí eu desmonto, eu sou mole que vocês não imaginam. Ainda bem que Carmen é firme nessas coisas. Aí quando eles pedem perdão, eu digo: meu filho, você está perdoado. Aí ele sai feliz para quebrar outra coisa. Mas a pergunta que fica é a seguinte: ele foi perdoado, mas quem é que vai pagar o objeto quebrado? Alguém tem que pagar. Se ele quebra o meu som, eu perdoo, mas o custo é meu. Fica de graça para ele, sabe por quê? Porque não fica de graça para mim. Fica gratuito para ele porque eu pago com alegria o preço. Assim se dá com a cruz do Calvário. Nós estávamos vendidos, literalmente vendidos, eu e você, expostos à execração pública. Você já leu a profecia de Oséias? Quando ele sofre as dores de um relacionamento falido e a esposa prostituída é levada para o mercado público para ser vendida não apenas como escrava, mas para ser vendida como uma mulher para satisfazer os prazeres carnais dos seus amos. E Deus então chama Oséias e diz: está alegre, Oséias? Ah, Senhor, pelo menos eu estou aliviado, ela foi embora. Pois agora eu tenho uma ordem para lhe dar. E Oséias, como profeta, deve ter dito: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus diz: sabe o que eu quero? Vá lá no mercado e compre sua mulher de volta. Aí Oséias disse: não é possível. Não é possível. Esse é daquele mandamento que a gente diz: mande qualquer coisa, mas isole esse aí. Mas Deus diz: é isso que eu quero. Vá lá, publicamente, na frente de todo mundo, que já sabe o que você passou, da opinião pública, que lhe viu viver a vergonha da vida. Vá lá e compre a sua esposa de volta. E lá vai Oséias. Chega na feira, no mercado, está a sua mulher exposta, prostituída. E ele olha para aquele vendedor e diz: quanto custa? Custa tanto. Ele paga, leva a peça para casa, coloca num quarto e diz: fique aí até que eu constate a sua cura. Eu preciso ver essa cura. Não posso confiar em palavra, em discurso. Eu quero fruto, quero realidade. E quando Oséias está dos cantos ali, cabisbaixo, choramingando, Deus chega e diz: doeu, Senhor, foi ruim, horroroso. Aí Deus diz: é isso que vocês fazem comigo todos os dias. Eu sou traído diariamente. Todos os dias vocês me passam para trás e a minha vida é perdoar. Bendito seja o nome do Senhor. A cruz, para além daquela dor física que vocês viram no filme, e o que me preocupa é que tem muita gente impressionada com a agonia física, mas não percebe, além daquilo, o que aconteceu do ponto de vista legal da nossa relação com Deus. Em terceiro lugar, meus amados, ali houve justificação. Se na propiciação a gente está no templo, na redenção a gente está no mercado, na justificação a gente está num tribunal. Agora a cena é diferente. Nós estamos no banco dos réus, há um juiz que é Deus, há um acusador que é o diabo, Lúcifer, que acusa dia e noite, tem prazer em acusar, dedo em riste. Mas há um advogado que temos para com Deus, Jesus Cristo, o justo. Este é o tribunal onde nós somos justificados. Nós não somos justos por causa de esforço próprio. Paulo disse: não há em mim, disse Paulo, nenhuma justiça própria. Por isso, ao chegar em Corinto, ele foi logo taxativo: nada me proponho a saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Amém. É Ele. Esta justiça não é fruto de esforço. Esta justiça não é fruto de pagamento. Esta justiça não se dá por qualquer outra coisa que não seja a fé, a confiança. E esta fé é dada por Deus. A palavra diz em Romanos que somos justificados por sua graça, por seu favor, justificados pelo seu sangue, diz Paulo ainda aos Romanos. E em Efésios 2 ele diz: justificados pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém. Cruz é isso. De nada adiantaria todo o sofrimento físico de Jesus se dali não saísse a minha e a sua justificação. E você sabe que o que mais irrita o diabo é isso?
é saber que eu e você estamos justificados sem o menor esforço. Bendito seja o nome do Senhor. Toda a maldição que havia sobre você, meu querido e minha querida, ficaram cravadas na cruz do Calvário. Já não há maldição para os que creem. É tempo de festa, de celebração, é tempo de culto, de louvor. Somos como aqueles bezerros soltos do curral, mencionados lá nos livros de Reis, que foram libertos e que saíram por aí cantando, mugindo, se alegrando na presença da arca do Senhor. A nossa festa hoje não se dá diante de arca, mas diante de Jesus de Nazaré, que conosco está nesta manhã. Somos justificados. Nenhum de nós aqui é justo, mas todos os que cremos somos justificados. A justiça de Deus veio sobre nós. O apóstolo Paulo diz que ele se fez maldição por nós, sendo rico se fez pobre para que nós, pobres, nos tornássemos ricos. A maldição que deveria cair sobre nós, caiu sobre ele. É por isso que o profeta Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Essa é a história da cruz. Nós somos a comunidade dos justificados, nós somos a assembleia dos justificados, nós somos os alegres justificados, e por isso Paulo diz, desafiando principados e potestades: se Deus é por nós, quem será contra nós? Levante-se o inferno, acusadores, levante-se todos os demônios, todas as hostes e castas malignas contra a sua vida. Nenhuma delas produzirá resultado se em Cristo você estiver, porque se Deus é por você, ninguém será contra você. E em último lugar, a cruz é o lugar da reconciliação. Se a primeira figura da propiciação lembra o templo, a segunda, a da redenção, lembra o mercado, a terceira, da justificação, lembra o tribunal, a última, a da reconciliação, lembra da sala de visitas de uma família. Agora nós falamos de família. Estávamos brigados com o pai, brigados uns com os outros, contenda de toda espécie. Há uma inimizade crônica. O homem está definitivamente sem poder se comunicar com Deus. É aquele conflito em que não há conversação, é um para lá, outro para cá. Mas quando Jesus diz está consumado, o véu do templo rasga-se de alto a baixo. E Deus expõe o rosto, Deus mostra a cara, Deus aparece. E somos, eu e você, autorizados a chamá-lo não mais de Supremo, de Jeová, de divindade inacessível, mas o Senhor Jesus disse: quando vocês orarem, digam Pai. E Pai é o Deus dos cristãos. E essa filiação e esta paternidade restauradas só existem por causa da cruz do Calvário. Lá na cruz, 3 reconciliações foram feitas. A primeira, nós fomos reconciliados com Deus. Não há mais inimizade. Ele anda comigo, Ele me entende, Ele me ama você do jeito que você é. Você não precisa de maquiagem, de desempenho nenhum, de teatro. Você não precisa estar preocupado com que roupa você vem para o culto, com que rosto você vai se apresentar. Você é amado por Deus do jeito que você é. Pode ser que seu pai lhe rejeite, sua mãe lhe rejeite, que o marido a abandone, que a esposa o deixe. Pode ser que um filho suma de casa, enfim, coisas trágicas podem acontecer, mas uma coisa eu posso afirmar deste púlpito fundamentado na palavra de Deus: Deus o ama do jeito que você é. E Paulo diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Estamos relacionados com Deus, Ele é seu Pai, Ele é meu Pai, bendito seja o seu nome. A segunda reconciliação foi com o mundo. Já não há mais litígio. Mundo não no sentido de sistema, de organização, de establishment, deste status quo que está aí. Mundo como criação. Nós agora entendemos que aquelas plantas, estas plantas, expressam a glória de Deus. Nós agora entendemos que toda a criação diz glória. Como diz o salmista, no seu santo templo, que é o mundo, que é o universo, tudo diz glória. A palavra diz: toda a terra está cheia da glória de Deus. Não é estará, mas está.
Agora estamos reconciliados, harmonizados, andando juntos. Somos parte desta grande orquestra, desta sinfônica extraordinária que é a criação. E finalmente na cruz, Ele me reconciliou comigo mesmo. Você passa a ser seu próprio amigo. Você passa a gostar de você. Você passa a dar valor ao que você é. Você descobre uma coisa, que a melhor versão da vida para você é você mesmo. E que a melhor coisa que Deus poderia fazer para você seria você mesmo. E você começa a gostar dos cabelos, do corpo, da mente, e começa a dizer, puxa vida, sabe que eu sou interessante? Até hoje, eu olhava para mim, era uma coisa meio monstruosa, mas depois que eu conheci Jesus e a cruz se veio sobre mim, eu agora estou gostando de mim. E você diz, olha, se você tem o nome de Pedro, você diz, olha Pedro, tu és, ó, estou gostando de ti, Pedro. E aí acaba aquele desejo de ser outro. Ah, eu queria ser fulano. Nós que somos pregadores enfrentamos muito isso. Ainda semana passada um moço me passou um e-mail dizendo, eu queria ser o senhor. E eu respondi dizendo, tem coisa melhor para você ser. Você não merece isso, meu filho. Há muita coisa melhor para você ser. Não se limite a ser o que eu sou. Eu sou tão inacabado, tão imperfeito. A gente começa a gostar da gente. E de repente a gente se surpreende dizendo, louvado seja o teu nome, porque eu sou o que sou. Com todos os meus furos, com todos os meus defeitos, com todas as minhas limitações, mas obrigado, porque eu poderia não estar aqui, mas aqui estou por tua graça. Eu já contei que uma vez no Rio de Janeiro, sob um calor de 40 graus, quando não havia ar-condicionado em táxi, eu apanhei um táxi velho, um modelo da Volkswagen, que lá eles chamavam de Zé do Caixão, barulhento. E eu brincava com o motorista e dizia, isso é um carro ou é uma escola de samba, meu amigo? Porque onde chega o barulho é grande. E aí, daqui a pouco, comecei a reclamar do calor, reclamar disso, daquilo outro. E ele olhou para mim e disse, pois eu dou graças a Deus por tudo isso. Eu disse, o senhor é um cristão? Ele disse, não, eu não sou nem religioso. Eu disse, mas que interessante, o senhor acaba de me dizer que dá graças a Deus por esse calor terrível. E ele me contou a história dele, e disse, olha, eu passei 50 dias em coma. Não sentia frio, não sentia calor, não sentia nada. Hoje eu estou aqui dirigindo meu táxi, de modo que graças a Deus pelo calor, se chover, graças a Deus, se fizer frio, graças a Deus, prefiro estar sentindo tudo isso do que estar em coma na cama de um hospital. Digo, meu amigo, tudo o que eu precisava ouvir hoje o senhor já disse, passe bem e Deus o abençoe. Tive coragem nem de dizer que era pastor. Preferi ficar quieto lá no meu lugar. De vez em quando Deus faz isso, manda uns torpedos diretos que se alojam no nervo da alma e desmontam as construções da gente. Deus nos reconcilia conosco e você começa a gostar de você. Sabe por quê? Porque Ele morreu na cruz. Ele produz paz. Agora, depois de reconciliados, o desafio de Deus, sabe qual é para a sua vida? Que você se torne um reconciliador, não um produtor de rupturas, não um destruidor de relações, mas que onde você chegar, meu irmão e minha irmã, chegue a reconciliação da cruz em nome de Jesus. Cruz é isso. Mel Gibson enfatizou muito, talvez excessivamente, a crucificação. Mas talvez tenha faltado um pouco esse aspecto dos efeitos legais da cruz sobre a nossa vida. Eu quero encerrar lhe desafiando para que, mais do que chorar qualquer dor, celebre a vitória de Jesus, porque essa vitória é irreversível e Ele um dia virá para nos buscar. Os budistas não esperam Buda de volta.
Os confucionistas não têm a esperança do retorno de Confúcio. O islamismo não prega a volta de Maomé. O zoroastrismo não traz a esperança do retorno de Zoroastro. Mas nós podíamos abrir o peito e dizer ao mundo: ele voltará. Ele virá nos buscar. Essa é a esperança viva do cristianismo. Quando o general Douglas MacArthur deixou as ilhas no Pacífico empurrado pelo exército japonês, uma das suas últimas frases foi: eu voltarei. E voltou. E se MacArthur cumpriu, imagine Jesus de Nazaré. E a festa está sendo preparada, o banquete está posto, e nesta manhã sejamos libertos pelo poder da cruz, pelo poder do Calvário. E não precisa você sentir. É um veredito, é legal, é o juiz batendo o martelo. Quando Jesus disse: está consumado, Deus bateu o martelo e disse: você está livre. Heraldo, Hortência, Rejane, Roberta, Verônica, Paulo, Ricardo, Carlos, o veredito foi dado, o martelo foi batido, você está livre em nome de Jesus. Rechace qualquer voz que diga ao pé do ouvido que isso é mentira, ou que você está enganado. Você foi liberto, as cadeias se romperam, os anjos cantaram, e a liberdade abriu as suas asas sobre nós. Exatamente como profetizou Zacarias, pai de João Batista. Disse ele no seu cântico que graças à entranhável, é coisa de vísceras, misericórdia do nosso Deus, diz Zacarias, nasceu sobre nós o sol da justiça. E agora, diz ele, livres, sem nenhum medo, nós iremos adorá-lo, bendito seja o seu nome. De modo que o seu culto começa aqui e termina no céu. E quando você sair por aquelas portas, saia cultuando, celebrando, dirija celebrando. Se o sinal estiver verde, aleluia. Se estiver vermelho, glória a Deus. Se estiver amarelo, amém. E você vai celebrar. Sabe por quê? Sua vida é uma celebração por causa da cruz do Calvário. E isso ficou provado quando 3 dias depois a pedra do sepulcro rolou e ele saiu vivo. E está sentado à direita do Pai, de onde virá um dia para julgar os vivos e os mortos. E naquele dia que está para vir, todo joelho se dobrará, e toda língua no céu, na terra e debaixo da terra confessará que Jesus de Nazaré é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Curve a sua cabeça. Eu quero convidá-lo a assumir para sempre na sua vida o signo da cruz. O psicanalista suíço Carl Jung disse que nenhuma outra imagem penetra mais a mente humana do que uma cruz. Eu quero que você hoje assuma o desafio, não de carregar a cruz do peito, mas para ter peito para carregar a cruz, para assumir sua identidade diante da própria morte, para se identificar perante o mundo como gente da cruz. Enquanto nós cantamos um louvor, rapidamente, eu gostaria que aqueles que hoje podem dizer com toda honestidade: pastor, o Espírito de Deus me abriu os olhos, e hoje eu vejo que cruz foi muito mais do que aquela visão física do sofrimento. Foi ali que Deus se tornou propício a mim, foi ali que o preço da minha liberdade foi pago, foi ali que eu fui justificado, e foi ali que eu fui reconciliado. Enquanto Valmir canta, se você quer isso, por favor, fique de pé no seu lugar.
eu quero orar com você em nome de Jesus. Amém. Amém. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Amém. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Pai amado, nós pedimos em nome de Jesus que nesta manhã a cruz seja definitivamente implantada em nossa vida. Que o nosso amor por Jesus vá crescendo na medida do nosso entendimento de tudo que se deu entre o céu e a terra naquele madeiro, na colina do Gólgota. Que ninguém aqui, Senhor, tenha vergonha, acanhamento de se identificar como o povo da cruz. Que todos estes amados irmãos e irmãs assumam definitivamente e para todo sempre o fato de que fazem parte da cruz, que é vergonha para o mundo, mas que é glória para a nossa vida. E que todos possamos dizer como Paulo: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Jesus, pela qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. E ainda que possamos dizer como ele: de agora em diante ninguém me incomode, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo Jesus. Põe sobre cada pessoa nesta manhã a convicção inabalável de que ali todas as maldições se acabaram, toda a dívida foi paga, e para nós restou liberdade em nome de Jesus. Que sejamos o povo que prega a libertação, não o povo que põe fardos, cadeias, mas gente que facilita, que desamarra, que solta, porque assim foi feito conosco na cruz. Louvado seja o teu nome,
em nome de Jesus. Amém.